Reis capítulo 1. Você é uma mulher odiável. Você me desafiou até o final, mas eu vou te perdoar. Algumas coisas são belas justamente por não podermos tê-las. Adeus, rainha dos cavaleiros. Eu até me divertir. No fim das contas espero encontrá-la em uma outra vida. Falou Gilgamesh antes de desaparecer, deixando uma mulher loira de olhos verdes. Em outro mundo poderia-se ver um jovem saindo de uma taverna para aventureiros. O jovem em questão tem olhos vermelhos e um cabelo branco, correndo em direção aos muros da cidade para refletir. Eu quero ser mais forte para colocar esses vira-latas em seus lugares. Pensou o jovem, pouco incrédulo com o próprio pensamento, já que sempre teve um pensamento simples. Foi quando a sua cabeça começou a doer, fazendo cair no chão, segurando ela antes de desmaiar. Ele tinha apenas um pensamento: se eu fosse mais forte. Quando o jovem voltou à consciência, ele estava de volta com todas as suas lembranças e habilidades. Ele era Gilgamesh, o rei dos reis e heróis, se lembrando também de seu acordo com os outros dois reis, o rei dos conquistadores, Iskandar, e a rainha dos cavaleiros, Arthur e a Pendragon, que quando ele renascer o brilho da Inuma marcara o encontro deles. Antes de lançar o brilho da Inuma ao céu, ele deveria deixar um pequeno bilhete a Hestia para não se preocupar ou procurá-lo por alguns dias. Tendo feito isso, Belcranel ou Gilgamesh retirou a seu mais sagrado tesouro e, lançando seu ataque aos céus, que o brilho vermelho substituiu a luz da manhã, sendo vista por toda a cidade. Na mansão do crepúsculo, que pertence à família de Loki, se via uma jovem loira que estava sentada à beira de uma janela. Quando viu o brilho da arma de Gilgamesh subindo aos céus, ela deveria responder à altura, pulando pela janela e subindo ao telhado da mansão, pegando em seu colar em forma de espada, mostrando uma das armas mais fortes da existência, a Excalibur, possuída apenas por uma única pessoa, a rainha dos cavaleiros, Arthur, e a Pendragon, que lança o ataque de sua espada aos céus. Ao longe, na mansão da família Freya, com o aventureiro mais forte de Horai vendo o brilho da Inuma Elixir da Excalibur, Otar veste uma capa vermelha e convoca parte de seu fantasma nobre, invocando uma carruagem e uma parte de seu antigo exército para o seguir até o brilho da Inuma. Gilgamesh, nos muros, vendo sumir do brilho tanto da Inuma como o da Excalibur, ele tira do portão da Babilônia uma mesa de uma extrema qualidade e tronos que ficam ao redor da mesa, e pega um tesouro que ele não deveria ter, sendo ele o seu tomo de magias, que deveria substituir parte de seus tesouros, ou mesmo deixar eles bloqueados, e conjura uma barreira que impede a visão das pessoas de fora, como a sua entrada sem a permissão do conjurador da barreira, e com a sua extrema habilidade com as suas magias, ele programa a barreira para se erguer quando os três estiverem sentados nos tronos. Esperando a chegada dos outros reis, Gilgamesh se senta em um dos tronos e coloca vinho em uma das taças de ouro. Enquanto toma o seu vinho, ele sente uma presença familiar se aproximando do local onde ele está. Quando a pessoa aparece, ele vê a Svalstein se aproximando da mesa e se sentando em um dos tronos sem falar qualquer palavra, mas Gilgamesh sabia que ela estava esperando por alguma pergunta e resposta sobre desde quando ele renasceu, e se ele já tinha alguma coisa planejada para essa nova vida dele. Poucos momentos se passaram em silêncio total até Otar, ou como era chamado, Iskandar, o rei dos conquistadores, vendo aos seus olhos os reis renascidos como ele, claro, o próprio não sabia até horas antes que a rainha dos cavaleiros também renasceu, pensando isso antes de se sentar no último trono restante, e viu a barreira extremamente forte, que ele duvidava se com toda a força de seu fantasma nobre poderia
poderia quebrá-la. Ais também viu a barreira se erguer e pensou que tesouro Gilgamesh usou para criar a barreira. Mas esse pensamento foi interrompido pelo próprio Gilgamesh ou Belcranel falando. É bom ver que nós tivemos uma segunda vida, e de alguma forma o Grau realizou os seus desejos. Ais e Otar sabiam de que desejos ele falava com Otar quando se encontraram na Guerra do Grau, e naquele encontro cada um contou os seus desejos, e para Otar o desejo dele se cumpriu, ele renascer e conquistar o mundo novamente, e para Ais o desejo dela também se realizou. Ela por sua vez desejou que a sua lenda fosse esquecida, e o Grau realizou isso, fazendo ela renascer em outro mundo onde a sua lenda nunca existiu. Bem, ela não podia reclamar, já que ela poderia não cometer os mesmos erros. Gilgamesh voltou a falar. Bem, de qualquer maneira esse mundo é um pouco chato. O máximo que temos para fazer é entrar na masmorra embaixo da cidade. Bem, o que vocês dois acham de fazermos uma nova Guerra do Grau nesse mundo? Os outros dois iam começar a falar alguma coisa, mas Gilgamesh falou antes que os dois comecem a fala. Vou modificar o Grau e algumas de suas regras e um pouco do seu funcionamento. Vou explicar rapidamente para que faça sentido. Primeiro, não vamos precisar de algum catalisador para invocar os servos nessa versão do Grau. Segundo, poderá invocar até mesmo versões corrompidas dos servos. Terceiro, eu vou colocar a guilda como a mediadora dessa guerra para garantir que ela aconteça de modo imparcial. Quarto, as batalhas poderá ocorrer dentro da masmorra e durante a noite, desde que estejamos sozinhos para invocar os servos para a luta. Bom, acho que isso deixa a guerra ocorrer de forma melhor e com menos interrupções. E quanto tempo dura a guerra? Vai ser por volta de 15 a 20 dias para dar uma garantia de que não poderíamos escapar da guerra indo para os andares profundos da masmorra. Iskandar fala. Bem, se você tá falando eu não vou duvidar, mas com essas mudanças no Grau a forma em que os desejos se realizam também vai mudar, não? Gilgamesh responde. Bem, está correto, Iskandar. O Grau agora não vai te dar os meios, e sim vai realizar eles diretamente, até mesmo trazer os mortos de volta à vida. Nesse momento Ais e Otar viram que esse Grau é superior ao que convocou ele naquela guerra por uma distância muito longa, e ambos aceitam com um aceno, mas isso levantou uma dúvida em Ais, que fala. Como exatamente você vai modificar o Grau se você não é um caster? Sabendo da dúvida de Ais, Bel responde. Bem, minha cara a saber, e que como eu renasci provavelmente de uma maneira diferente de vocês dois, estou no meio entre as minhas duas versões, sendo a versão Archer e Caster, e bem, eu mesmo já modifiquei alguns dos fantasmas nobres em meu cofre, e bem, se me dão licença, eu tenho um Grau para modificar e uma guilda para lidar. Depois de falar, ele começou a sumir em pó dourado e a barreira começa a desaparecer. E ambos olham para a mesa e vê um papel escrito que eles encontrariam em alguns dias para a convocação dos servos. Very well. As I said, this drink is as your blood. If you insist on spilling it here tonight, then so be it.